Páscoa é a melhor data para quem trabalha com confeitaria. De acordo com estudos, é um momento em que as vendas têm um salto em média de 5%. Em 2026, esse período ganha ainda mais força, impulsionado pela expansão da confeitaria artesanal e pelo interesse crescente do consumidor por produtos personalizados. Este é o tema do Ser Empreendedor de hoje. Para isso, a gente veio até a empresa, olha só, da Amanda e da Lidiane, que a gente vai conversar hoje, falando sobre esse negócio e, claro, esse momento especial que é a venda de chocolates, ovos de Páscoa nesse período. Amanda, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Antes da gente falar da Páscoa especificamente, como que começou esse negócio? Até porque ela já me explicou, gente, ela é bióloga de formação e, de repente, aconteceu alguma coisa na carreira dela que ela falou, vou me dedicar aos doces. Me conta. Foi isso mesmo, Mirna. Chegou aquele momento, né, da minha carreira que eu falei, eu quero ser feliz, sabe? Viver na simplicidade. Eu que sempre gostei de fazer doces desde de adolescente. Já era um hobby, Já era, fazia para vender durante a faculdade, nos lugares onde eu trabalhei. Então, isso já vinha comigo, né? E aí eu resolvi ter uma vida mais tranquila e me dedicar a isso. Estava vendo que era promissor, né? E convidei a Lid para entrar nessa comigo. E aí a gente abriu o ateliê em 2018. Por encomenda, sempre foi. Mas no começo você já partiu para atuar, para sair lá do seu trabalho como bióloga e já foi para os doces num período ainda sozinho ou logo de cara já convidou a Lid e veio e abriu a empresa? Já fui sozinha. Em 2016, na verdade, eu comecei a fazer de casa, complementando a renda, e na verdade era um hobby. Tá. Um hobby, meu marido muito empreendedor, falou, vamos vender, né? Aí criamos a Tulipane, antes mesmo de eu me juntar com a Lid, né? Para ter um nome, para poder personalizar, como você falou, para poder embalar bonitinho. Então, a Tulipane começou essencialmente em 2016 na minha casa, né? Fiquei lá por 2 anos. E aí, em 2018, que eu vi que era bem promissor, a gente veio para cá, para o ateliê da Tulipane, vim com a Lid. Tá, e a partir desse momento em que vocês se planejaram e vieram para esse espaço, como que foi, então, fazer todo esse processo de sair de uma produção caseira para uma produção que não perde a sua essência do artesanal, mas também tem a capacidade de atender um público maior? Isso foi sendo gradual, na verdade, né? Em 2018 a gente começou pequeno, fizemos 16 quilos de chocolate na Páscoa. Em 2019 tivemos a primeira empresa que está conosco até hoje, fechando Páscoa, inclusive esse ano. Então foi um movimento gradual de crescimento, né? De espaço, a gente foi reformando aqui o espaço físico e fomos nos adaptando às novas formas de trabalhar, né? Porque fazer grandes volumes exige um processo muito bem estabelecido, né? Para cumprimento de prazos, essas coisas. Então, foi um aprendizado, assim, ainda é até hoje, né? E o maquinário? O maquinário foi vindo também aos poucos, a gente investiu em forno profissional, batedeira, isso no início, né? Hoje nós já temos uma temperadeira de chocolate para facilitar essa época do ano, né? Para tirar o processo manual. Temos um forno já maior, então a gente foi sempre investindo geladeira, né, profissional. Então a gente vai investindo conforme vai tendo essa necessidade, né? Fora a Páscoa, quais são os produtos com que vocês trabalham? Nós trabalhamos com 2 linhas, na verdade, a linha de eventos sociais, né, datas comemorativas e corporativo, que é uma veia muito forte da Tulipane, brindes personalizados para eventos, enfim, para empresas de qualquer porte, né, desde pequeno a grande. Então, nós trabalhamos com docinhos, com doces unitários como pão de mel, que é o carro-chefe da Tulipane, bolos caseirinhos e uma linha de presentes muito personalizada. Assim, a gente fala que o presente, qualquer doce pode virar um presente, né? É só colocar essa intenção que o carinho chega até alguém. Então é assim que a Tulipane trabalha. E quando a gente chega na Páscoa, como vocês então se organizam para atender a esse público? Porque aquele do docinho, do evento corporativo, ele também muda. Olha, eu quero algo de Páscoa, ou ele continua e fora isso vocês têm ainda os clientes da Páscoa?
Ele muda. Ele também vem atrás de ovos. A gente tem clientes fixos, a gente já atendeu perto de 70, 80 clientes corporativos em uma Páscoa só. Então, a gente tem uma cartela de clientes grande e a gente tem clientes recorrentes, né, na Páscoa. Então, eles procuram sim os ovos de todos os tamanhos, né, dos mais variados. E a gente continua atendendo o público de eventos sociais também, né? Mas o mais forte nesse mês que antecede a Páscoa é realmente de Páscoa, até para presentes, né? Presentear professor, presentear amigos, essas coisas. Então sai bastante ovo, sim. 2025 vocês venderam quantos ovos? Você tem essa média? Quantos ovos? Foram mais ou menos 400 ovos maiores. Porque em 2015, em 2025, a gente focou nos ovos maiores, né? Sim. Em 2024 e 2023 fizemos um ovinho menor em grande escala, né? Mais de 10 mil. Então, ano passado foram os ovos maiores, foi por volta desse número. E para esse ano? Esse ano, espero chegar em 4 mil ovos, contando com os pequenininhos. Sim. Que a gente está com uma parceria com o Boldrini, dos ovinhos pequenos, né? Então, como tem essa ação social, né, desse grande impacto, a gente estima essa venda maior, até porque a gente vai fazer exposições em empresas. Sim. Ir ao local para vender para os colaboradores. Então, a gente no Natal já fez dessa forma. E agora na Páscoa a gente vai ter essa estratégia também. Então, a gente espera que a venda seja maior. Depois da Páscoa, qual é a melhor data para esse negócio? O Natal. Natal. O Natal também, por conta dos presentes, né? Da forma de presentear. A gente vende até mais presentes do que sobremesas, que nós também trabalhamos. Então, Natal, o pão de mel sai muito. Nós fizemos quase 5 mil pães de mel no Natal passado. Isso sem contar as empresas, sabe? Só para pedidos assim, é 30 aqui, é 50 ali, é 100 aqui. Então, sai bastante presente no Natal, sim. Apesar de ter o foco em empresas e as pessoas que queiram comprar pessoa física, ela pode também? Com certeza. Eu quero 5 pães de mel, Sim. quero 5 ovos de Páscoa, quero um ovo de Páscoa. É possível? Com certeza. A gente trabalha com essas duas linhas, né? E a encomenda, ela é feita desde um pão de mel, porque a gente tem pronta entrega, né? Como a gente tem as encomendas grandes, e até mesmo de aniversário, brigadeiro, beijinho, acaba restando alguns, a gente até faz a mais, para atender esse pessoal da pronta entrega, de querer um docinho para adoçar o final de semana, sabe? De presentear alguém com uma coisa pequena, mas com significado. Então, a gente tem sim. Você aí de casa está vendo algumas imagens do funcionamento dessa fábrica que funciona aqui em Campinas. A gente viu as meninas trabalhando, mas no começo, quem fazia os ovos de Páscoa, quem fazia as sobremesas? Me conta. Éramos nós, eu e a Lídia. Nós começamos, eu ficava responsável pelas massas, pão de mel bem casado e bolos, e a Lídia ficava nos recheios e chocolates, né? E aí na Páscoa, por exemplo, ela fazia os ovos e eu ficava na embalagem. Então a gente ia, né, se completando dessa forma na produção. Então éramos nós duas para produção, para compras, para entrega, para orçamento, para nota fiscal, para tudo, né? Quando isso mudou? 2023, quando fizemos 5 anos, que foi a nossa Páscoa estrondosa, que a gente fez mais de 8 mil ovos, foi quando isso mudou. Quando mudou parcial, na verdade. A gente estava na produção, chamamos mais pessoas, ficamos em 7 na cozinha, mas aí também tivemos nossas primeiras colaboradoras fixas, né? Hoje Contratadas. vocês empregam quantas pessoas? 2 pessoas. 2 pessoas. E qual que é a importância de você pensar nessa trajetória, desse insight? Olha, agora é hora de expandirmos o negócio, de criar outras estratégias. Como é isso? Esse momento é muito delicado, né, Mirna? Porque, que nem eu sou bióloga, minha formação nunca foi em negócios, então é um aprendizado, até hoje nós estamos fazendo 8 anos agora, então é aquela tentativa e erro, sabe, que a gente fala, é muito sutil, assim, a gente vê a necessidade, mas ao mesmo tempo fala, será que vai dar, né? Porque agora são 2 pessoas que dependem de nós e a receita tem que aumentar, mas isso tem que ter estratégia, tem que ter processo. E aí, quando entra mais gente, a gente vê a necessidade dos processos bem estabelecidos, que antes a gente ia fazendo, cada uma já sabia o que tinha que fazer, hoje a gente está implementando um sistema, né, online. Então, assim, isso só trouxe melhorias para a Tulipani, trouxe crescimento, trouxe amadurecimento, né, e trouxe melhorias, mas eu acho que é difícil esse momento, assim, você identificar e falar, vamos, foi difícil para nós, assim, foi difícil para a gente sair da produção, principalmente para a Lid,
depois ela pode falar um pouquinho. Ela gosta muito de estar lá, não que eu não goste, eu gosto, mas também estou apaixonada por esse outro lado da gestão do negócio. E então é delicado por vários motivos, assim, mas é gostoso demais. Tá certo. Olha, e agora a gente vai conversar um pouquinho com a Lídia, que também faz parte desse processo. Olha, ela também tem outra profissão, é fotógrafa e hoje, claro, empresária aqui também nesse processo aí de doces e chocolate. A gente volta já já. Lidiane, então me conta sobre essa questão de fotógrafa e de repente empresária no setor de doces, sobremesas e chocolates. Me fala. Olha, foi um desafio, porque diferente da banda, eu não sabia fazer nada de doce. No máximo aquele brigadeiro pra gente comer assistindo um filme, sabe? Não tinha um hobby. Não tinha. E aí ela me chamou, daí ainda até falei pra ela, falei, eu não sei fazer nada. Ela falou, não, mas a gente vai aprender juntas, né? Mais ainda. Então, tudo que eu fui aprendendo, né, foi com ela foi me ensinando. E fiz alguns cursos, tanto que na primeira Páscoa eu não tinha ideia de como fazer a parte de temperagem, de chocolate, tudo isso. Fiz um curso num sábado de manhã e na segunda-feira já pus em prática e deu certo. Então, assim, fui me apaixonando, sou super apaixonada, gosto muito da parte dessa parte de fazer, de estar ali pondo a mão na massa. Eu estou um pouquinho fora da cozinha agora, mas foi uma paixão e sou apaixonada, assim, adoro. E essa proposta dos ovos estarem envolvidos, na verdade, essa embalagem de tecido, tem algum motivo específico para isso? Olha, esse ano a gente quis abrasileirar mais, né, nossas embalagens, então a gente escolheu essa parte dos floridos, assim, né, que chama bastante atenção. Ficou super bonita, né, ficou bem bacana. E também juntar aí com a parte do Brasil nesse ano de Copa, né, para dar uma movimentada a mais. Sim. Uma outra questão, que inclusive eu falei com a Amanda, naqueles 5 anos em que vocês tiveram que mudar a chave em 2023, saindo um pouco da cozinha, você falou, eu gosto tanto de produzir, e partindo mais para a gestão. Você disse que fez curso, inclusive, de temperagem e tudo mais. Na parte da gestão, você também buscou algum tipo de qualificação? Vocês tiveram que buscar algo? Até porque a gente está falando aqui da união de uma bióloga com uma fotógrafa e que também tem a questão administrativa. Fizeram alguma coisa nesse sentido? Olha, a gente fez vários cursos da parte de administração online, né? E também a gente participou de alguns cursos no Sebrae. Então, isso daí ajudou bastante a gente fazer o balanço aí de todas as precificações. Sim. Por outro lado, também tem uma questão que eu deixei para você falar. Ai, meu Deus. O impacto da maternidade no negócio de vocês. Até porque eu tenho aqui a informação da produção, e já falei com a Amanda nos bastidores, que vocês engravidaram mais ou menos ao mesmo tempo, digamos assim, com um espaço curto entre uma e a outra. E a gente sabe que, inclusive, o nosso programa está indo no ar no mês da mulher. A gente tem mostrado aqui no Ser Empreendedor os desafios de ser mãe, de ser empresária, de ser dona de casa, de abrir mão de alguma coisa para cuidar do negócio, ou então de tentar juntar as duas coisas. Como foi isso para vocês? Olha, bem desafiador, né? Porque antes você tinha controle de tudo. Você fazia de tudo um pouco. Agora, com a parte de maternidade, né? Eu tô com 1 ano e 2 meses, a Amanda com a Maria, que vai fazer quase 2 já. E assim, eles ficam aqui com a gente, né? Então, assim, tem hora que você fala assim, meu Deus, por onde começar? Mas dá certo, a gente dá um jeitinho com eles, uma trabalha um pouquinho mais, a outra fica um pouquinho com eles brincando ali, distraindo eles. Mas é desafiador porque eles demandam muito da gente, né? Querem bastante atenção. Criança pequena. Mas assim, a gente vai conciliando, né? A maternidade aí. Tem dia que a gente fica um pouquinho doida, mas daqui a pouco volta ao normal. E tá dando certo. Eles super ficam bem aqui com a gente tem um espacinho para eles, né?
E Prepararam, inclusive, adaptaram a Sim. fábrica ao espaço infantil, é isso? Aqui, né, é uma fábrica grande, né, que é tudo separadinho, então a gente tem um lugarzinho para eles e dá certo, assim, tá fluindo. E essa expectativa de vendas agora nessa Páscoa de 2026, a gente falou, inclusive, na abertura do programa, que existe, em média, aí, uma expectativa de aumento de 5% nesse setor. Vocês também estão bem otimistas? Estamos, os pedidos estão chegando, né? Cada dia um diferente, tanto a parte social quanto o corporativo, né? Então, assim, a expectativa é grande, né? E assim, a gente tem que comparar hoje muito a parte dos nossos produtos artesanais com essa questão de sabor chocolate, né? Tem essa diferença aí, os nossos produtos são todos produtos nobres. Então, a gente está confiante que as vendas vão ser bem boas. E esse diferencial faz, digamos que lá na ponta, toda questão de quando a gente fala de valor agregado. Sim, com certeza, porque é uma boa diferença, né? De um sabor de um produto que é um pouquinho mais, né, inferior para um produto nobre. Então, tem que ficar bem de olho aí nessa parte. Tá certo? Então, e me fala um pouquinho, você fotógrafa, só fazia no máximo aquele brigadeiro de panela para comer em casa. Hoje, nesse mundo do chocolate, como você se vê? Olha, eu me sinto totalmente feliz, assim, porque mexer com alimentos, né? Você tem que gostar muito, você tem que se dedicar bastante, porque é um ramo muito gostoso que você faz com muito amor e você consegue transmitir isso para o seu cliente. Então, aqui a gente é muito feliz com o que a gente faz e a gente é apaixonada por tudo e faz com muito carinho. Tá certo? Então, olha só. E o Ser Empreendedora vai para um breve intervalo, mas antes você fica aí com as dicas de livros sobre empreendedorismo. A gente volta já já. Colaboração, a única solução, apresenta caminhos aplicáveis para lideranças mais conscientes e estratégias coletivas mais eficientes. Nele, a especialista Semadar Marques revela como práticas empáticas fortalecem equipes, estimulam a inovação e ajudam líderes a destravar gargalos que freiam o crescimento. Internet que Vende organiza etapas como atração, conversão e fidelização, ajudando empreendedores a estruturar as vendas. Publicado pela DVS Editora, o livro de Felipe Pereira mostra que a inteligência artificial surge como aceleradora estratégica e o conteúdo inclui ferramentas e materiais para estruturar operações reais de marketing. A alma brasileira do negócio, do publicitário Luiz Lara, revela bastidores de campanhas icônicas e da evolução da comunicação no Brasil. O livro da Matrix Editora mostra como criatividade, ética e ousadia impulsionam negócios e fortalecem marcas ao longo do tempo. Neste segundo bloco do Ser Empreendedor, a gente continua falando sobre Páscoa. Olha só, aqui em Campinas, de acordo com o Sebrae, são 1.468 MEIs no KNAI de fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria. No mercado, há uma estimativa que essa época é hora de aumentar a renda entre 15% e 30%. Por isso que a gente veio hoje conversar com a Juliana, que tem uma trajetória empreendedora, que tem aí um marco na Páscoa e que daqui a pouquinho você vai saber. Antes de você falar desse marco, Juliana, conta pra gente como foi o início do seu negócio, por que empreender com doces, o que estava acontecendo na sua vida que você falou, preciso dessa renda. Perfeito. Minha trajetória começou em 2015 com o food bike de Brigadeiros. Nós rodávamos condomínios vendendo food bike com os doces. O foco era Brigadeiros Gourmet neste momento.
Depois nós agregamos trufas, alguns doces a mais nesse processo. E em paralelo a isso, em 2017, eu fui buscar um curso de profissionalização de confeiteira profissional. Foi aprimorar o dom. Exatamente, que eu sempre gostei de trabalhar com doces e fazer doces. Sempre foi uma paixão trabalhar com doces para mim. E eu fui fazer um curso para aprimorar e mais técnicas também. Sim. E nesse processo de aprimoramento, na sequência veio a pandemia, em 2019. E nós também continuamos fazendo os doces, vendendo para as pessoas do bairro, do prédios, edifícios que estavam em lockdown. E neste processo também veio a Páscoa. Tá, a pandemia Em foi março aqui, né? Março de 2020. Isso. Março de 2020, Exato. passou o carnaval, fechou tudo. Exatamente. E para nós, uma grata surpresa, veio os nossos trabalhos com a Páscoa, e a gente fazia, né? Eu sempre tive suporte da minha família, por isso que eu falo a gente, de fazer na minha residência. Então, sempre... Porque tudo estava fechado. A gente teve aquele Exatamente. primeiro momento do lockdown, tudo fechado, as pessoas encomendavam comida, doce e tudo mais gente em casa, mais vontade de comer algo diferente. Exato, um docinho ia super bem também. E veio a Páscoa, nesse processo que as pessoas ainda estavam em lockdown. E para nossa grata surpresa, nós fechamos também com várias pessoas que já eram nossos clientes dos food bikes. Sim. E também com uma empresa que estava buscando algo artesanal, bem nesse processo que nós estávamos. E nossa casa começou a ficar pequena. Porque Então, vocês pegaram a encomenda para uma empresa. também. Dentre Sempre. outros clientes. Exato. Tá. Então, para a gente, Páscoa sempre foi o que a gente fala do nosso Natal, certo? O 13º, Natal, renda extra, para a gente sempre foi um marco muito importante. E neste ano de pandemia foi mais ainda, porque foi o nosso start de querer empreender um pouco mais e tomar a decisão de sair da nossa casa, de fazer os doces artesanais da nossa casa e ir para um espaço físico. Até então, você trabalhava com o quê? Eu trabalhava CLT. E seu esposo? Ele também empreendia, tinha uma outra loja. Tinha uma outra loja do quê? Era de doce também? calçados femininos. Calçados femininos. Então já tinha ali uma veia empreendedora. E você no CLT, mas tinha também essa ideia empreendedora, claro que com a técnica do doce. Sim. Como que foi pensar em planejar tudo isso partindo desse start da Páscoa? O planejamento não foi fácil, porque neste momento de lockdown, eu também tive um processo na empresa que eles falam de furlough, de 3 meses de suspensão. Então, para mim, casou perfeito. Ficou sem salário nesse período ou não? Sim, e Também. a renda extra... E a loja dele fechou também, não fechou? Também, porque não era Serviço serviço essencial. essencial. Correto. Então, nesse momento, para nós, era fundamental trabalhar com Páscoa e renda extra, que na verdade virou a nossa renda principal naquele momento. Vocês faziam a entrega para o cliente, inclusive? Sim, a gente fazia a entrega nesse momento, eu produzia os doces, tinha ajuda também da minha sogra e da minha mãe, que a gente tem até hoje esse apoio, e o apoio familiar, a rede de apoio é super importante. E meu marido fazia as entregas, então bem caseiro, tanto o processo artesanal dos doces, quanto o nosso processo logístico também. Dessa decisão até a abertura, essa loja mesmo era outro espaço? Era um espaço menor. Menor. Há 1 ano e meio que nós viemos para cá, um espaço Então, maior. dessa decisão de abrir um local físico, quanto tempo vocês conseguiram montar essa estratégia? 2 meses e meio. 2 meses e meio, ainda em pandemia, mas no momento em que poderia abrir algumas coisas, é isso? Certo. E o Sebrae ajudou bastante a gente também. A gente também tem que contar com esses apoios. E o Sebrae é uma mão na roda quanto a site, dúvidas, apoio. E nos ajudou bastante nesse processo também. Quando você produzia em casa, você já usava redes sociais ou era boca a boca? Como funcionava? Era muito boca a boca e nesse processo era bem pequeno a nossa rede social.
E nesse momento que a gente começou a trabalhar um pouco mais a rede social. Profissionalizar também. Também. Além da produção, Exato. tiveram que comprar equipamentos? Sim, tivemos que investir. Na verdade, antes, em casa, a gente já tinha uma panela mexedora. E no processo que a gente veio para a loja, adquirir a segunda panela mexedora, porque graças a Deus, a Páscoa, com renda extra, nos permitiu comprar a segunda panela mexedora. Vieram para um espaço, loja física, e 1 ano e meio estão nesse em que nós estamos gravando hoje. Me fala dessa segunda virada. Legal. A loja foi um sucesso, graças a Deus, e nós estávamos num espaço 1/3 desse tamanho, era bem pequenininho, era uma portinha. Muita gente vinha pelo Instagram e muitos que a gente já tinha rede de contatos de nossos clientes também vinham buscar os nossos doces. No momento que esse prédio começou a ser construído, eu e meu marido discutimos, por que não uma loja maior? Se aqui já está dando certo, a gente já viu que tem um processo sólido, que a gente pode conseguir, tem a coragem de avançar, por que não? Foi onde a gente começou a se planejar. Esse planejamento foi um pouco maior. Sim. Foram 8 meses planejando para a gente estruturar para vir para essa loja aqui. E mesmo assim, muitas das coisas a gente tem que ter a coragem mesmo. Empreender não é fácil, mas é importante a gente seguir. A gente não tinha todo o dinheiro para montar a loja. E muitas das coisas a gente fez pelas nossas próprias mãos. Sim. Por exemplo, os bancos, as mesas, foi meu marido quem fez. Olha. Então, a desculpa de não ter o dinheiro, às vezes, nos criam barreiras que a gente pode buscar uma outra alternativa. Elas não são intransponíveis. Exatamente. Mas e aí? Nós estamos, inclusive, gravando aqui num período de Páscoa, mostrando vários doces ao fundo, mas especificamente agora, na Páscoa. Qual é esse momento e como vocês se programam para esse momento? E o quanto a sua venda aumenta? Legal. A nossa renda, nosso portfólio, na verdade, de Páscoa, aumenta por volta de 25% de venda na Páscoa. Tá. Geralmente, acaba o Natal e em janeiro a gente já começa o planejamento de Páscoa, porque a gente já começa a pesquisar tendências, a gente pesquisa embalagens, cotação com fornecedores, para depois conseguir montar qual é o tipo de cardápio e portfólio que a gente vai lançar. Então, existe uma janela de planejamento, embalagem e testes e produção antes do lançamento em si da Páscoa. Então, tem que ter um planejamento adequado. E nesse planejamento, nós pensamos em doces tanto para o nicho corporativo, que é o primeiro cardápio que a gente solta, já divulgando o corporativo, que são, às vezes, mimos menores, com ticket médio diferente de um ovo gourmet de colher, por exemplo. Tá. Mas a gente pensa nos dois nichos, tanto custo-benefício, o que está vindo no mercado para este ano, como, por exemplo, o ovo em fatia, que é uma novidade, e os mimos, que os mimos sempre saem bastante. Sempre sai bastante. Sai. E nessa Páscoa de 2026, como tá tudo aqui? A gente está todo vapor. Nós estamos já em produção dos nossos ovos. A produção, a gente também trabalha bastante com pedidos para as pessoas irem fazendo o pedido para a gente também se organizar na cozinha. E mesmo porque a gente tem uma programação de produção diária para também não endoidecer e a gente dá conta do recado, né? Sim. E também conseguir disponibilizar os nossos produtos na frente de loja. Porque hoje, queira ou não, o dia a dia é tão corrido que as pessoas buscam bastante produto já no pronta entrega. Esqueci de fazer o pedido, tenho Exato. Então a gente tem que pensar no planejamento em todas essas fases. Para atender todos os públicos. Exatamente. E na reta final a gente ainda disponibiliza no iFood.
Porque também tem pessoas que às vezes procuram no iFood. Você chega a trabalhar, por exemplo, no domingo de Páscoa, não? Não, mas a gente Até o trabalha sábado trabalha. até o sábado trabalha. Entregando. Sexta-feira Santa, todos esses Entregando, dias. fazendo as últimas Exato. entregas. E para E quem frente deixou, de loja também. frente de loja para quem deixou para a última hora. Exato, e iFood também. A iFood a gente abre geralmente nas 2 últimas semanas. Juliana, você me contou, inclusive, que você tem hoje uma jornada dupla. É empresária com essa loja junto com a sua família e mantém um trabalho CLT, até porque você atua em home office. Sim. Em que momento você acha que você vai ter que decidir? E se você já pensa em qual lado você vai decidir? É difícil essa decisão, mas eu penso sim. É difícil colocar na balança, porque no CLT eu também já estou há 14 anos. Eu sinto que são fases na vida. E essa fase dessa tomada de decisão está chegando bem próxima. Mas aí você tem planos para onde? E eu tenho planos de seguir o que eu gosto, o meu sonho, o meu negócio, que são os doces. E com isso, provavelmente, uma expansão com os doces, é isso? Sim, nós temos alguns projetos que a gente pensa também com expansão, com outros tipos de parceria, com doces finos para casamento. Tem vários ramos que a gente pode... Hoje o seu ramo é o doce aqui do balcão. Isso, a gente tem bolos e docinhos. Não faz festa ainda. Algum pontual, Tá. mas a gente não focou ainda nesse processo pela demanda. Que é um mercado também que está aí à disposição, Promissor, né? exato. Verdade. Muito obrigada por compartilhar Obrigada. sua história com a gente, viu? Muito obrigada a vocês. E você que está ligado no Ser Empreendedor, a gente lembra que todo domingo, 5h15 da tarde, tem uma estreia. E você acompanha depois lá no youtube.com/TV Câmara Campinas. Na playlist do Ser Empreendedor tem todas essas histórias inspiradoras como a da Juliane. Até o próximo programa.